Este é o Free Fire, um jogo Battle Royale de 2017 que é basicamente uma versão para celular do Fortnite. O jogador controla um dos 52 personagens de uma ilha e deve coletar armas em prédios próximos. Quem ficar por último em pé vence a rodada. Na superfície, esse jogo parece completamente inocente e até possui sua própria série de esportes. Ele é bastante popular aqui na América Latina. No entanto, Daniel Ahmed, analista sênior da Nick Partners, o citou como o jogo que mais faturou na América Latina em 2019. Mas o jogo esconde um segredo sinistro. Não é segredo para ninguém que o México tem um problema sério com cartéis de drogas. Esses grupos armados semeiam terror e violência no país há décadas, vivenciando uma guerra que parece nunca ter fim. Embora atraia a promessa de poder e dinheiro, isso não é suficiente para manter os números em suas fileiras, já que há constantes assassinatos em batalhas com outros grupos armados. Às vezes, o recrutamento obrigatório é necessário. Esses esforços de recrutamento incluem forçar pessoas a cometer crimes e até assassinatos sob ameaça de violência extrema para iniciá-los no cartel. Um caso foi o de 5 jovens que estavam desaparecidos na cidade de Lagos, no México. Eles foram sequestrados pelo cartel Jalisco e foram forçados a cometer atos de violência horrendos entre si como um ritual de iniciação. Esses métodos não são novos para milícias armadas em todo o mundo. No entanto, recentemente também se mudaram para o mundo dos jogos para encontrar suas vítimas. E é aí que o Free Fire entra em cena. Nos últimos anos, cidadãos inocentes foram coagidos ao tráfico de drogas depois de conhecerem membros através deste jogo online. Este é o videogame ligado ao tráfico de drogas. O Cartel Jalisco é considerado pelo governo mexicano a organização criminosa mais perigosa do país, um título bem merecido por sinal. Eles estão fortemente militarizados e se envolveram pesadamente no tráfico de drogas como sua principal fonte de renda, indo desde cocaína, metanfetamina até o infame filtro. Eles deixaram um rastro de massacres e assassinatos que vão desde civis e membros de cartéis rivais até policiais e políticos. Também houve relatos de canibalismo como ritual de entrada durante o treinamento e até como uma prática regular. Um caso foi de um vídeo divulgado pelo cartel onde vários membros seguram um homem enquanto outro membro arranca o coração da vítima e o força a comer. Os membros do cartel riem e o incentivam. Em 2021, na cidade de Oaxaca, no México, 4 crianças entre 11 e 14 anos foram recrutadas pelo cartel Jalisco enquanto jogavam Free Fire. Um jogador com o apelido de Rafael estava jogando com uma das crianças e rapidamente adicionou no Facebook, onde usou o nome de Moreno. Porque este fin de semana 4 niños de entre 11 y 14 años fueron rescatados tras sufrir un secuestro. Los menores fueron enganchados por un compañero con el que jugaban al videojuego Free Fire. Les ofrecieron 8,000 pesos para trabajar como halcón. Ele então solicitou que eles se mudassem para o WhatsApp. Isso foi provavelmente feito para limpar a trilha de mensagens e garantir que a conversa fosse criptografada. Lá ele faz uma oferta difícil de recusar. Ele falou sobre um trabalho onde ele seria pago mais de 4 vezes o salário mínimo mexicano. A criança, que vivia em uma cidade com mais de 60% de taxa de pobreza, aceitou rapidamente a oferta, chegando a convidar 2 de seus amigos para se juntarem a ele. O trabalho consistia em monitorar frequências de rádio para avisar o cartel sobre a polícia. Eles se tornariam os olheiros do cartel, ou halcones em espanhol. Moreno então os instruiu para irem para Monterrey. Ele os pegou em um táxi, juntamente com uma 4ª criança, e deu a eles identidades falsas e os levou para uma casa em uma cidade vizinha. Lá eles foram mantidos por 2 mulheres que os levariam a um terminal de ônibus para irem para Monterrey e começarem a trabalhar para o cartel. Felizmente, as crianças foram reportadas como desaparecidas pelos pais e a polícia conseguiu encontrá-las, ironicamente, através da geolocalização, pois estavam usando seus telefones para jogar Free Fire.
As crianças estão todas seguras e foram amplamente alertadas sobre os perigos de estranhos online. O homem chamado de Moreno acabou sendo menor de idade e está detido em uma unidade de correção juvenil. E, infelizmente, este não é um caso isolado. Um dos casos mais perturbadores nessa lista envolve duas jovens mexicanas que estão desaparecidas após serem contatadas por homens no Free Fire. Valéria Garcia, de 15 anos, havia jogado com um homem chamado Irwing. Eles se conectaram no Facebook e passaram horas jogando e conversando. Sua mãe se lembra. Eu podia ouvir ela rindo com eles enquanto jogava. Ela passava todo o seu tempo jogando aquele jogo em seu quarto. Cuando estaba jugando y que estaba riéndose con ellos, pasaba nada más en el cuarto jugando el juego ese muy famoso. Em uma terça-feira à noite, em maio de 2022, a jovem pediu permissão para ir à casa de uma amiga. No entanto, seus pais notaram que ela estava agitada, nervosa e agindo de forma suspeita, e portanto se recusaram a deixá-la sair. Não era um comportamento normal para ela, como explica sua mãe. Ela era muito tímida, não gostava de sair, sempre preferia ficar em casa jogando videogame. Ela só saía para ir à escola. No entanto, naquela noite, ela fez algo impensável. Reuniu seus pertences e, enquanto sua mãe saiu para fazer algumas compras, aproveitou a oportunidade e saiu de casa e nunca mais foi vista. Eu ligava para ela, pedi para ela voltar. Nós conversamos quando ela chegou em casa. Ela estava recebendo as chamadas e mensagens do WhatsApp, mas nunca respondeu, disse Verônica, sua mãe. Amigos da garota suspeitaram que ela fugiu com o Irwing para o estado de Guerrero, ao sul do México. A polícia conseguiu localizar seu telefone, mas parece que ele só foi ligado por 15 dias e depois disso, nunca mais foi ativado. Valéria não foi vista desde então. Um caso semelhante aconteceu com Angélica Lopes, uma garota de 12 anos. Otro caso es el de Angélica Giovanna López, de 12 años, quien desapareció a bordo de un auto Chevrolet blanco en Ecatepec, Estado de México, el pasado 10 de julio. Ela também estava jogando Free Fire com um homem mais velho e, após algum tempo, o homem decidiu levar a situação um passo adiante. Imagens do CCTV foram encontradas onde podemos ver o exato momento em que o homem saiu dirigindo com a jovem. Um Chevy branco está estacionado e Angélica pode ser vista se aproximando do carro, aparentemente muito nervosa. Ao se aproximar do carro, a porta traseira do lado do motorista se abre. Ela dá um passo para trás, parecendo assustada. E rapidamente, o homem sai do carro e a agarra. Ele contorna o carro com ela e a empurra para dentro do carro na porta traseira do passageiro. E depois entra também. O carro então espera alguns segundos antes de sair. Isso parece sugerir que havia outra pessoa dirigindo o carro. Houve um grande clamor da família e da comunidade que alegaram que a polícia não estava sendo muito útil e que era um absurdo que as placas do carro não fossem identificadas. Eles também alegaram que havia imagens que não estavam sendo liberadas ao público nem à família. E após 3 dias, o pai da garota recebeu uma ligação de Angélica. A jovem afirmou que estava sozinha em um posto de gasolina. Ela disse que estava bem e foi reunida com sua família. No entanto, não houve nenhuma acusação apresentada contra ninguém. A menina contou aos policiais que foi sua escolha deixar sua casa. Ela agora está em casa segura. Porém, os homens que a levaram continuam à solta. O Free Fire não é o único jogo usado por membros do cartel. Outro jogo muito mais popular utilizado para recrutamento é o GTA V. No caso de Alfredo, ele era um jovem que, enquanto jogava GTA, foi contratado por um jogador chamado El Quilos. CDN significa Cartel do Noroeste, que é uma organização criminosa implacável que opera no norte do México. Eles costumavam fazer parte do Zeta, um cartel mexicano muito violento e infame por seus vídeos macabros e assassinatos brutais. No perfil de El Quilos,
há uma imagem de um jovem com um fuzil e um colete à prova de balas. Alfredo recebeu um convite de Alquilos para um evento chamado Recrutamento Aberto ZN-Zeta Old School 35º Batalhão. Nós pagamos em dólares. Pare de viver na favela e usar o metrô. É sua escolha. Um carro novo ou um ônibus. Nós vamos te ensinar como. Atenção, abstenha-se, preguiçosos, crianças e agentes judiciais. Saudações ao Quartel Gulau. O Gulau é um cartel de longa data que começou a operar durante a proibição na década de 1930, contrabandeando álcool para os Estados Unidos. Ele cresceu e permanece uma das maiores organizações criminosas do México. Alfredo ficou chocado com isso, tirou fotos de tudo e informou a imprensa. Quem sabe quantos estavam realmente envolvidos no evento e quantos foram recrutados. As autoridades policiais locais relatam que não é um caso isolado e que os cartéis constantemente utilizam o Call of Duty ou GTA V para alcançar potenciais membros. Até mesmo o presidente do México afirmou que essa é uma tentativa contínua dos cartéis de usar qualquer meio necessário para recrutar jovens e que os videogames são uma de suas principais ferramentas. No entanto, esses casos não estão limitados apenas ao México. Em 2021, Alissa Navarro, de 25 anos, estava jogando GTA Online quando recebeu uma mensagem de um homem chamado Jorge. Eles continuaram jogando constantemente e até mudaram suas conversas para o Snapchat, até que eventualmente se encontraram pessoalmente. Durante uma de suas conversas, Jorge ofereceu a ela até $2.000 para transportar eletrônicos pela fronteira mexicana. Para qualquer pessoa normal, parecia estranho ser pago uma quantia tão alta por uma viagem de 2 horas e meia de Phoenix até a fronteira mexicana. Não era o caso para Navarro, que aceitou a proposta com entusiasmo. Navarro pegou um ônibus de Phoenix para Sena, no México, onde encontraria Jorge. Quando chegou um terceiro homem chamado Alfredo, a pegou em uma caminhonete para ir jantar e discutir os detalhes do trabalho. Uma vez por semana, ela teria que pegar eletrônicos em Phoenix e levá-los para o México para serem vendidos. No dia seguinte, Alfredo deu a ela as chaves da caminhonete e disse que seria o veículo que ela usaria para transportar os produtos. Ele deu a ela dinheiro e um conjunto muito específico de instruções. Ela teria que abastecer em postos de gasolinas específicos, mantendo sempre o tanque cheio e fornecendo atualizações constantes sobre a sua localização. Quando chegou ao portão de entrada de Lookville, o carro foi revistado e mais de 170 libras de metanfetamina líquida foram encontradas no tanque de gasolina. Ela estava sendo usada como uma mula de droga sem seu consentimento, ou foi assim que ela afirmou. Os agentes federais questionaram a veracidade da história. Quem poderia acreditar que seriam pagas somas tão altas por uma viagem de 2 horas e meia? Navarro achava que era um trabalho legítimo e começou a duvidar disso. Mas essas dúvidas só surgiram depois que ela já estava a caminho do México. Com o lançamento de jogos como Doom e Mortal Kombat, a controvérsia em torno dos videogames e sua influência cresceu a ponto de se tornar um medo nacional. E é um medo que, embora cientificamente refutado, ainda faz parte do discurso nacional sobre jogos. Não há como negar que uma das melhores maneiras de alcançar o coração e a mente das pessoas é através do entretenimento. O governo dos Estados Unidos não se afastou de usar a mídia para seu benefício. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos está muito familiarizado com esse conceito e tem tentado se promover através de filmes e até mesmo videogames. America's Army foi um jogo criado pelo exército para atrair jovens interessados na vida de um soldado. Era um jogo gratuito desenvolvido e publicado pelo exército dos Estados Unidos que tinha como objetivo mostrar à comunidade gamer uma experiência semelhante aos populares jogos de tiro do início dos anos 2000, enquanto também exibia como era o treinamento militar, tentando dar uma boa imagem ao exército, aos olhos de adolescentes e jovens adultos e aumentar os números do recrutamento. Atualmente, o exército dos Estados Unidos parou de desenvolver videogames e optou por se envolver em esportes. Eles até construíram várias divisões para envolver games no estilo de vida militar.
Embora para alguns possa parecer estranho que o exército esteja recrutando pessoas por meio de videogames, eles pelo menos são transparentes sobre isso. Mesmo assim, a ideia de que jogar um videogame possa influenciar a decisão de alguém de pegar uma arma e lutar em um conflito armado é assustadora. É um poder que pode influenciar mentes impressionáveis sem muito medo de serem pegos. Aqui foi o Zion, obrigado por assistir até aqui e até a próxima.